Pessoal, a convivência em família nem sempre é fácil. Ainda mais se a dinâmica está marcada por relações com pessoas difíceis de se conviver. Com certeza você já ouviu falar sobre pessoas tóxicas, que são aquelas que acabam trazendo sofrimento emocional e uma série de problemas em função de seus padrões de comportamento. Mas quando a gente descobre que essa pessoa tóxica, faz parte do nosso convívio diário e alguém da nossa família, é ainda mais complicado e doloroso. Afinal de contas, família não se escolhe, né? O vínculo que nos une a pais, irmãos e até mesmo tios e primos é mais complexo, pois se supõe que deve durar para sempre. Agora nós vamos conversar com o psicólogo Felipe Fuch sobre esse assunto, que é um tanto quanto delicado, mas antes a gente vai reproduzir um trecho de um vídeo de uma influenciadora digital que tem mais de 8 milhões de visualizações na internet, que repercutiu muito nas últimas semanas e ela fala sobre esse tema. Pai, mãe, tio, avô, tóxicos? Isso não existe, tudo isso é preocupação. Destrói a sua saúde, mas é família. Te tira a vontade de viver e te desestimula a ser quem você quer ser, mas ama incondicionalmente. E é assim que nasce o silêncio e a solidão dolorosos e ecoantes dos gatilhos e traumas gerados por quem a gente mais foi ensinado a romantizar os abusos. Os membros da nossa família. Existe família tóxica. A gente não gostaria que existisse na teoria, mas membros da família tóxica são absurdamente mais comuns do que em outros tipos de relação. Existe muito família tóxica. Isso porque a família foi instituída como um grupo sagrado, causando a sensação que qualquer controle torturante ou violação de direitos está necessariamente associado a amor e preocupação indiscutivelmente. Por isso, normalmente, a reação das pessoas sobre isso geralmente é aceite, porque família só tem uma. E não existe nada mais desesperador do que uma escolha divina que você não tem controle nenhum, fazendo acreditar que mesmo te fazendo mal e te drenando, é amor só porque vem da sua família. Níveis e níveis. O amor e a preocupação são bem genuínos. Quando vira sufocamento de ideais, controle de opiniões, chantagem emocional, desestímulos constantes, acompanhados de ofensas e depreciação, talvez você seja um parente tóxico. É importante você entender que os efeitos desses comportamentos vindos de alguém da família são fatais e muito traumatizantes. Pesa ainda mais por ser alguém da sua família que teoricamente te ama, né? E por ter concentrado todo esse controle de ser da sua família e nesse cenário. Tá aí, um vídeo com mais de 8 milhões de visualizações, o vídeo da influenciadora digital Hannah. Um assunto delicado, um assunto sério. A gente convidou o psicólogo Felipe Fuch para conversar com a gente sobre esse assunto. Ele já está ao vivo com a gente nesta segunda-feira. Bom dia, Felipe, bem-vindo à nossa casa, tudo bem? Bom dia, Iago. Tudo bem, sim. Como é que vocês estão? Tudo bem também por aqui. Bom, o significado do tóxico a gente já pôde perceber, né? Mas é realmente bem mais delicado quando essa pessoa tóxica, é um pai, é uma mãe, é um tio, é um primo, alguém que está ali ligado, né, pela nossa família. E muitas vezes algumas pessoas não conseguem distinguir o que é afeto e o que é esse tipo de relacionamento, né, que se chama tóxico. Olha, de fato existem, mas eu tenho que fazer alguns comentários, né? A primeira coisa é que não existe uma pessoa tóxica em si. A gente pode falar de relações tóxicas, a gente pode falar de comportamentos tóxicos, mas uma pessoa por si só não consegue ser tóxica. Alguma coisa que ela faz, no modo de se relacionar, o comportamento dela pode sim influenciar negativamente na saúde mental de outra pessoa, pode inibir, pode constranger. E quando a gente fala de família, tudo fica muito mais complicado, né? Porque na nossa cultura, a família ela é nosso primeiro grupo de apoio, ela é nosso primeiro ponto de uma rede de apoio. É na família que nós aprendemos a nos relacionar, na família que nós aprendemos a amar, na família que nós aprendemos a nos cuidar. A família tem um papel primordial de manutenção da vida, né? Agora, quando essa família ela começa uma prerrogativa de tentar cuidar um dos outros, que acaba sendo o papel da família, falhar, a gente pode acabar encontrando vários problemas que se desenvolvem a partir daí, de uma tentativa fracassada de estar um cuidado, que inclusive pode levar até a destruição desse poder familiar, né, que são os casos mais extremos que a gente tem, por exemplo, o conselho tutelar agindo e tirando a tutela das crianças dos pais. Uhum.
Olha, alguns assuntos, algumas questões sociais, até historicamente, né, elas são ali assuntos que geram conflitos dentro de uma família, né? A religião, as amizades, às vezes até a cor, né? Enfim, são diversos fatores. Quais são esses fatores, esses outros fatores que podem ali estar ligados a essa falta de aceitação, né? Essa falta de respeito por uma pessoa e a falta de não dar espaço para que o outro viva a sua vida tranquilamente, né? E consiga ter uma relação agradável com toda a família. Olha, Iago, tudo que diz respeito a ter que conviver com a diferença, né? Qualquer âmbito da vida daquela pessoa, seja um filho, um irmão, uma esposa, um marido, se está em uma relação de diferença, a gente pode ter aí uma relação conflituosa, porque quando a gente fala da família, a gente está pensando num grupo, né? E o grupo ele tem uma tendência a tentar se permanecer coeso. Então, as pessoas de um grupo deveriam compartilhar mesmos valores, mesmos ideais, mesmas visões de mundo, e não é o que acontece, né? Na família, muitas vezes, quando a gente tem uma relação de expectativa irreal sobre o outro, né? Muitas vezes se espera que o outro tenha a mesma posição política que eu, se espera que o outro tenha a mesma visão de mundo que eu, se espera que o outro eleja as mesmas prioridades que eu elejo, a gente abre um caminho, sim, né? Para tentar cercear a liberdade desse outro, tentar de alguma forma coagir ele para agir conforme eu penso que seria a maneira correta de estar no mundo, né? A maneira correta de se comportar, a maneira correta de se relacionar, qual curso fazer, qual postura política ter, o que defender, o que não defender, quais temas são realmente importantes nesse convívio social. E diante dessa perda de liberdade, a gente pode ter sim, né, um fenômeno de adoecimento. Então, o que costuma gerar esse conflito acaba sendo, de fato, uma expectativa muito alta, né, sobre esse familiar específico, e aí a gente tem que sempre entender que essa expectativa ela vai inevitavelmente existir, porque a gente está falando de um grupo, mas eventualmente ela pode ser retrabalhada para se tornar uma abertura para aceitar aquele outro como ele é, né? Mais cedo você falou de amor incondicional, e se o amor for de fato incondicional, ele deveria suportar todas as condições que se sustentam no caráter de diferença. Perfeito. Ô Felipe, muitas pessoas talvez nesse momento estão se questionando, né? Se há alguma pessoa com esses comportamentos, né? Se está passando por esse problema dentro de casa, como é que a gente consegue avaliar se essa é uma relação, né? Se essa atitude que o outro tem comigo é uma atitude que está me prejudicando, é uma atitude tóxica, algo que não está me fazendo bem emocionalmente, o que me faz acreditar que essa relação não está saindo como tem que ser? Olha, existem vários critérios que a gente poderia usar para tentar situar um cenário de adoecimento, um cenário de uma relação adoecida, mas eu gostaria de eleger principalmente 3. Né? Sofrimento. Então, se há um sofrimento significativo, sempre que me relaciono com aquela pessoa, é algo para a gente ficar atento, né? E a gente tem que entender que quando a gente fala de uma relação familiar, muitas vezes há crenças de que essa família tem sempre que permanecer unida. De fato, a família é uma instituição talvez a mais importante na nossa cultura, na nossa sociedade, mas ela também não é isenta de defeitos, né? Então, sofrimento é um sinal importante. Funcionalidade, então se aquela relação ela acaba interferindo em outras áreas da vida da pessoa, se é uma relação que acaba interferindo no casamento, se é uma relação que acaba interferindo no trabalho, se é uma relação que acaba interferindo nos estudos, se é uma relação que acaba interferindo numa vivência religiosa, qualquer outro aspecto daquela pessoa, também é um ponto importante para estarmos atentos. E por fim, eu diria que o próprio conceito de liberdade. Se naquela relação eu consigo me colocar de uma maneira mais autêntica, de uma maneira que eu gostaria de me colocar, né? Talvez a isso eu colocaria mais um sinal que há realmente comunicação nessa família, ou apenas a repetição de um discurso, a repetição de práticas que eu sei que são aceitáveis pelo outro, mas que eu, por exemplo, não concordo. Que eu nunca questionei, né? Exatamente. Muitas vezes por medo de questionar. Uma coisa que acontece, e aí que a comunicação, qualquer relação começa a morrer, é quando a gente tem temas,
né, que não podem ser abordados, porque sempre que foram abordados geraram discussão, geraram problemas, geraram atritos. A gente sabe que não pode falar, por exemplo, sobre religião ou política em casa. Porque às vezes que eu tentei falar, gerou problema. Então a pessoa começa a entender que são temas que não são abordados. E a partir daí a comunicação começa a ser minada. E cada vez mais a lista de temas que não podem ser abordados, que muitas vezes são temas importantes para a vida daquela pessoa, começa a aumentar e eventualmente a comunicação vai ficando cada vez mais comprometida, a ponto dessa pessoa que reside com esses familiares começar a ser simplesmente um espelho daquilo que os familiares querem ver.